Agrotec Norte Inovação e Tecnologia. Conectando e prototipando soluções para as pequenas propriedades rurais. Edital SIC-T Inova Agro, 05-2023. Coordenação, Dr. Carlos Eduardo Blanco Linares, clinaresyuri.edu.br. Bem-vindos a mais um podcast Pra Dentro da Porteira. Esse projeto é aprovado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, realizado pela URI Campus de Frederico Westphalen e pelo Small Farm Hub, coordenado pelo professor da URI aqui de Frederico Westphalen, Carlos Eduardo Blanco Linares, realizado em parceria com a Universidade de Passo Fundo, a UPF, e também o Instituto Federal Farroupilha, o IFAR. A edição de hoje tem como tema nutrição e reprodução de bovinos de leite. E para falar sobre este assunto, contamos com a presença da médica veterinária, mestre em sanidade e reprodução animal, professora Ana Paula da Silva, e do professor Sandro José Paixão, que é zootecnista, mestre em ambiência e conforto animal e também doutor em nutrição animal. Iniciamos falando, professor Sandro, sobre a importância do balanceamento da dieta na nutrição e também na reprodução de bovinos de leite. Bem-vindo. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham nesse podcast, né, da Porteira para Dentro. Agradecer aí pela colocação do tema. Eu acho que é um tema muito... que hoje ele está em alta, né? E a prof. Ana Paula está aqui conosco para nós discutirmos sobre esse assunto, que eu acho que é um dos desafios hoje da parte da produção de bovinos de leite, como que a gente alia, né, a genética dos animais aí que está cada vez mais avançada. E a gente sabe que os produtores normalmente costumam falar, né, que à medida com que aumenta a produtividade dos animais, melhora-se a genética, mais difícil fica a reprodução. Então, a nossa conversa de hoje é tentar trazer aí, né, quais os impactos que nós temos hoje, ou quais os desafios que nós temos hoje dentro da nutrição, e que, porventura, hoje se torna um desafio dentro da reprodução também. Então, a gente espera, né, nessa nossa conversa de hoje, né, nesse nosso diálogo, de tentar levar, né, para quem nos ouve, nos acompanha, como é que a gente pode aliar essa questão nutritiva, né, com as questões reprodutivas e visando aí animais com uma longevidade maior, ou seja, buscar animais que fiquem dentro do plantel por mais tempo, por mais anos, por várias crias, no caso da vaca de leite, pensando numa questão de diluição de custo, né? Porque se nós pensar uma vaca que ela entra dentro do plantel e ela, por uma questão reprodutiva de não emprenhar, o produtor tem que descartar ela, às vezes, por 1 ano ou 2 anos já tem que fazer o descarte, isso começa a acarretar em custo dentro de uma propriedade. E hoje a gente percebe que é um dos gargalos da propriedade, hoje é tu conseguir colocar uma vaca dentro do plantel, né, uma reprodutora, e que ela consiga permanecer ali dentro por 4, 5, 6, 7 crias, 8 crias, né? E a gente observa que tem propriedades hoje colocando vaca com 1 ou 2 crias, descartando por questões reprodutivas, que a vaca não emprenha ou porque está com alguma doença reprodutiva. Então isso, de certa forma, o produtor investe hoje numa vaca 10, 12, 16, 18 mil que o pessoal vem adquirindo vaca, e para ela permanecer uma cria dentro da propriedade, ela não se paga, né? Então acho que esse é um desafio grande que nós temos quanto nutrição e quanto reprodução, de nós tentar alinhar essas duas ponteiras para que nós tenhamos um equilíbrio em termos financeiros, né? Prof. Ana Paula, nesse mesmo sentido, então, a importância de um balanceamento de dieta na nutrição e reprodução dos bovinos de leite. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Cumprimentar o meu colega, professor Sandro, e a toda a equipe, né? Então é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão relevante, né, e tão importante dentro das nossas propriedades, né, produtoras de leite, né? Então, um dos grandes desafios que a gente encontra hoje é fazer, né, esse equilíbrio, né, no manejo nutricional e manejo reprodutivo. A gente sempre fala assim que a nutrição ela tem um impacto direto na reprodução, né, das nossas vacas, porque o que acontece? Como o professor Sandro já muito bem colocou, né, no início, hoje as nossas vacas, elas são muito produtivas, né? Então, com o passar dos anos, com a seleção genética, a gente hoje tem
vacas que produzem muito leite. Essa característica faz com que ela tenha um desafio, né, muito grande. E a gente foi selecionando para produção, e outras características acabaram ficando de lado, como é o caso de saúde, né? E a fertilidade, né? Então, hoje, a gente sempre fala assim que na seleção genética não se busca só produção, mas se busca essas outras características como fertilidade. Mas no dia a dia, os manejos que a gente tem dentro da propriedade, eles vão, né, ter um impacto aí na fertilidade das nossas vacas. Eu sempre brinco assim, eu falo que o trabalho do nutricionista, né, ele é um trabalho fácil, digamos assim, porque você faz o balanço lá da dieta e você consegue aumentar a produção de leite das vacas. Só que até um certo ponto, porque quando tu pressiona muito para a produção, tu acaba impactando em outros pontos como a saúde e, consequentemente, a reprodução, né? Então, a vaca de leite é um animal totalmente diferente quando a gente compara, por exemplo, uma vaca de leite corte. A vaca de leite, ela tem um desafio metabólico muito maior, né? Então, devido a essa característica de produção, né? Ela vai... primeiro de tudo, ela vai disponibilizar energia para mantença, né, para a produção e, consequentemente, a reprodução é um dos últimos, né, requisitos que ela necessita, né? Então, primeiro, ela vai, né, se manter, ela vai produzir e o último ponto que é desviar dessa energia dela é para a reprodução, né? Então, por isso que a gente tem esse desafio e a gente tem que fazer um manejo, né, muito correto para tentar minimizar, né, esses problemas dentro de uma propriedade. Ainda falando sobre os desafios, quais os principais que são hoje enfrentados pelos produtores na reprodução desses animais? Quando a gente entra aí nessa parte de desafios, né, reprodutivos, existem uma série de problemas, né, que a gente pode citar, mas eu acho que um dos principais desafios, assim, que a gente tem, o mais importante, é tentar conseguir, né, emprenhar esses animais e emprenhar no tempo certo, né? Por que eu digo no tempo certo? Se a gente falar em eficiência, né, produtiva dentro de um rebanho, a gente tem uma janela curta de tempo para tentar emprenhar esses animais, né, logo depois do parto, para que a gente consiga o nosso intuito, que seria, né, uma cria por vaca ano, né? Então, a gente tenta aí diminuir, né, o intervalo entre partos, né? Então, o ideal que a gente busca, né, é uma cria por ano. Então, para a gente, levando em consideração o tempo de gestação de uma vaca, a gente tem uma janela aí curta de tempo para conseguir emprenhar esses animais, né? Então, a gente sabe que quanto mais tempo a gente demora para emprenhar o animal, né, na lactação, depois da aparição, mais difícil né, dessa vaca conseguir emprenhar, né? Então, um dos grandes desafios que a gente tem é a questão do retorno à ciclicidade dessas vacas logo após o parto, né? E, consequentemente, né, as taxas de concepção. O que acontece? A vaca de leite, ela, no pós-parto, a gente fala que ela passa por um período fisiológico de balanço energético negativo, né? Ou seja, logo após o parto, ela começa a aumentar muito, né, a produção de leite e o consumo dela, ele não acompanha, né, esse aumento de produção. Então, consequentemente, a gente tem ali uma queda, né, no score de condição corporal dessas vacas, né? Porque ela está produzindo muito, ela está ingerindo menos, né? E a gente vai ter aí essa perda de condição corporal. Só que essa perda de condição corporal, ela não pode ser muito elevada, né? E aí entra o manejo nutricional correto, né? A gente tem que dar um aporte energético para esse animal para que essa perda de condição corporal ela não seja muito elevada e não vai impactar aí em outras funções, né? Então, para uma vaca voltar, né, à ciclicidade, para ela voltar a manifestar estro, né, após a aparição, ela precisa de energia, né? Então, como ela está demandando toda a energia dela para a produção
de leite, acaba faltando energia, né, lá para o sistema reprodutivo. Ainda que a gente tenha aí um balanço energético adequado, né, a gente consiga aí fazer com que essa queda, né, de condição corporal ela não seja muito elevada, a gente tem o desafio, né, de inseminar esses animais e fazer com que esses animais se tornem prenhes. O que acontece? Existe uma correlação e hoje em dia é uma das grandes queixas do produtor, é o seguinte: quanto mais produtiva é a vaca, mais difícil de emprenhar esse animal, né? E aí entra, né, aquela questão que a gente comentou, né, lá no início, o professor Sandro falou. Essas nossas vacas, elas são altamente produtivas, né? Elas têm a característica de produção, né? Então, tudo que a gente fornecer para ela nesse início, ela vai demandar, né? Vai demandar para a produção, né? Essas vacas altamente produtivas, elas são vacas que elas naturalmente têm um metabolismo mais acelerado, né? Então, consequentemente, a gente vai ter vaca que vai demonstrar menos cio, né? A duração do estro, né, ela vai ser menor. Por quê? Porque os principais hormônios envolvidos na reprodução, eles têm uma metabolização hepática, consequentemente, essa metabolização ela vai ser mais rápida. Digamos que tá tudo ajustado, a nutrição, o manejo reprodutivo tá ok, a gente consegue, né, tá conseguindo inseminar as vacas. A gente tem um outro desafio que é a perda embrionária, né? Então, um outro problema que a gente vê bastante, assim, nas propriedades é essa perda de gestação. Essas perdas gestacionais, né, elas ocorrem em diversos períodos durante a gestação, né, dos bovinos, mas a maior parte dessas perdas ocorre nos primeiros 30 dias de gestação, que são as perdas embrionárias que a gente fala, né? Então, hoje em dia, os estudos estão muito voltados para conseguir descobrir quais são as causas dessas perdas embrionárias e como a gente pode fazer, né, intervir para que a gente não tenha um índice muito elevado, né? Então, eu trabalho com pesquisa, né, e recentemente o nosso grupo de pesquisa tem feito muitos trabalhos voltados, né, para essa questão de perda gestacional, né? E a questão nutricional é uma das que mais afeta a perda embrionária, né? Então, o balanço energético negativo no pós-parto, mesmo que seja logo após o parto, ele vai influenciar na vaca depois, quando a gente tentar emprenhar esses animais. Muito bem. E com este viés, professor Sandro, qual o impacto da nutrição no efeito da reprodução? Complementando um pouco o que a Profiana falou. Pegando o que a Profiana estava, né, colocando, eu sempre costumo falar que a gente precisa compreender a fisiologia do animal para a gente entender aquilo que acontece desses efeitos do pós-parto, né? Se nós pegar dentro da fisiologia do animal, isso que a professora Ana coloca, a vaca pós-parto, ela sempre tem uma produtividade, principalmente as vacas de alta, né, tem uma produtividade elevada e o consumo delas é muito baixo. Então, se dentro da nutrição o nutricionista não se atentar na propriedade que ele tem que ajustar a energia para compensar aquela falta de consumo de massa seca, de matéria seca que a vaca precisa comer por dia, essa vaca, consequentemente, aquele efeito de balanço energético negativo, ele vai ser mais acentuado, né? Então, toda vaca pós-parto, ela entra nesse balanço energético negativo, toda vaca vai entrar. Algumas de uma forma mais acentuada, outras, quando tem uma dieta bem equilibrada, vai acontecer de uma forma mais branda para o animal, né? E isso daqui é importante porque aquela janela que a Profiana coloca, que a vaca tem que tentar emprenhar para que no período de um ano nós tenhamos uma cria, né, desse animal por ano, 305 dias produzindo, 60 dias de vaca seca, né? Para que isso aconteça, esse ajuste ele começa lá atrás, ainda no preparo desse animal para parir, né? Então, se eu preparar mal aquele animal
para fazer a aparição, que a gente chama do pré-parto, se eu fazer um pré-parto mal, aquele período de 60 dias e os 30 dias de manejo pré-parto, 21, como algumas propriedades trabalham, se eu fazer mal, consequentemente, na saída desse animal também já vai estar com problema. E aí, para a gente ver que, assim, ó, parece longo uma gestação, né, de um animal, mas se tu errar Eu considero que... sempre comento com os produtores que a gente acompanha, com os alunos em sala de aula, né? Que a gente tem que fazer um contrato com a vaca, né? Um contrato que a gente chama de 100 dias. Por que é um contrato de 100 dias? Porque se nós pegar os 30 dias antes dessa vaca parir, né? E mais os 70 dias pós-parto. Por que 70 dias pós-parto? Porque nesses 70 dias pós-parto aqui é onde acontece... É como se desse uma virada de 360 na vida da vaca, né? Ou seja, ela pariu, ela tem que produzir leite, né? Expressar o potencial genético que ela tem, e ela tem um desafio ainda de fazer toda a evolução né, regredir todo o sistema que estava gestando para dar espaço para o sistema de capacidade digestiva, que é o rumen do animal, e ainda ela tem que, nesses 70 dias, ainda ter a capacidade de voltar a apresentar cio e emprenhar de novo e começar a gestar de novo. Né? Então, por que né, eu chamo de contrato? Porque se a gente fazer um contrato de que a gente vai fornecer tudo o que a vaca precisa nesses 100 dias, a resposta dela vai ser o quê? Ela está gestando de novo, produzindo um bezerro e produzindo leite de qualidade e em quantidade. Então, se eu fazer a minha parte, a vaca faz a dela. Se eu não fizer a minha parte, consequentemente, o que acontece com a vaca? Ela também não cumpre o contrato, né? Ela rompe o contrato que eu falo, que é o que ela não vai estar prenha, ela vai começar a ter retorno em cio, não vai conseguir produzir aquela quantidade de leite que era para produzir, em função da genética. Então, quantos dias pós-parto essa vaca deveria entrar em cio? E aí nós temos que tomar um cuidado, né? Que na fisiologia do animal, nós precisamos no mínimo 40 dias para essa vaca fazer a involução, né? Todo o sistema uterino dela, para que ela possa gestar de novo. Então, nós temos uma janela curta para fazer essa vaca emprenhar e, ao mesmo tempo, nós também não podemos espremer tanto essa vaca, porque nós observamos hoje que o pessoal vem tentando emprenhar a vaca com 20, com 30 dias. E o que isso pode acarretar? A gente já tem trabalhos que mostram que quando a gente antecipa demais a prenhez desse animal, né, nós perdemos na próxima lactação. Ela diminui capacidade produtiva que chega a dar 2,5 litros, 3 litros de média na próxima lactação desse animal. Então nós também temos que tomar esse cuidado. Então a nutrição da vaca, basicamente, se nós pensar em termos de nutrição, nós temos que pensar numa nutrição pós-parto com nível de energia maior, né, aumentar a quantidade energética dessas dietas. No nível pré-parto, ajustar bem os níveis, principalmente de uma dieta aniônica, né, em relação à catiônica. Pensar em colocar alguns protetores para os animais, principalmente para ajudar em questão de imunitária. Hoje nós temos, por exemplo, a colina, né, que é um nutriente hoje que é fundamental, principalmente em pré-parto e período de transição, né, que ajuda no metabolismo hepático, né, metabolismo do fígado, e consegue aí melhorar a questão até, né, alguns trabalhos mostrando até a questão de imunidade do animal. Então, por que isso? Porque se nós pensar que nós temos uma vaca mais sadia, consequentemente nós temos mais produção, e nós temos uma vaca que vai dar menos problema de retorno de cio, né? Ou de reabsorção embrionária, que acontece muito. Então, o grande desafio hoje, se a gente tivesse que hoje comentar, né, nessa questão, é vaca pós-parto, nós temos que fazer essa vaca conseguir ingerir o máximo de matéria seca possível e o máximo de energia possível, para que o score corporal dela seja o menos afetado possível nesse período pós-parto, né? Então, para isso, o nutricionista que for fazer essa dieta, ele tem que pensar em se atentar para isso, né? Para nós conseguir fazer com que essa vaca tenha os menores efeitos possíveis reprodutivos, né? Olha só quantas dicas importantes, né? E, Prof. Ana Paula, nós estamos, né, no momento da necessidade de vacinas em seres humanos e animais também precisam, né? E nesse sentido, qual é a importância de fazer as vacinas preventivas para a questão reprodutiva dos bovinos de leite? Como a gente comentou, né, anteriormente, existem inúmeros desafios aí, né? Se a gente for falar aqui de desafio
na questão de dieta, né, que vai impactar direto na reprodução, né, a gente tem muito assunto para falar, mas não só essa questão de manejo aí, né, nutricional vai impactar lá na reprodução. Como eu falei, as perdas gestacionais, né, em vaca de leite ocorrem em diversas fases da gestação, né, por uma variedade de causas. E existem algumas causas sanitárias, né, existem muitas doenças que estão relacionadas principalmente a abortamento, né? Então, muitas doenças, como é o caso da leptospirose, brucelose, BR, BVD, são doenças importantíssimas que vão afetar principalmente nessa questão de perda de gestação, né? Então, um calendário sanitário, né, com as vacinas, principalmente para essas principais doenças, ele é fundamental dentro de uma propriedade, né? Então, quando o produtor se queixa, principalmente de aborto, né, de ocorrência de abortos na propriedade, a primeira pergunta que a gente deve fazer, né? Como estão as vacinas reprodutivas, né? Quais são as principais fases, né, em que está ocorrendo, né, esses casos de abortamento, e aí a gente pode associar com algumas, né, dessas doenças, né? Então, outro manejo fundamental seria fazer o diagnóstico, né, para essas doenças, mas sempre aliado, né, à vacinação, que é de extrema importância, né? Então, existe, né, os calendários sanitários, né, que a gente adota, né, dentro de uma propriedade, e o aconselhado, né, sempre aos produtores é manter essa vacinação em dia para prevenir, né, que a gente trabalha aí com prevenção sempre. Para quem não sabe, quais são as principais assim vacinas que não podem deixar de ser feitas? E se quiser complementar, todas as necessárias. Como eu comentei, nessas principais doenças, né, existem doenças virais, doenças bacterianas, né, que estão envolvidas aí com falhas, né, reprodutivas. Existem algumas vacinas que pegam, né, que vão prevenir a maioria dos agentes, né? Então, hoje no mercado aí a gente tem uma variedade de vacinas, mas as principais seriam contra essas doenças, né, que eu citei anteriormente, né? A leptospirose, BR, BVD, a gente faz, né, a vacinação, né, preventiva nas bezerras, né, contra a brucelose, que também é uma dessas doenças que vai causar, né, problema reprodutivo nas nossas vacas. Eu acho que são essas, não sei, professor Sandro, se lembra de mais alguma? Hoje tem também uma que tá bastante corriqueira, assim, né? Que ela não... por isso que o diagnóstico, né? A gente sempre comenta que o produtor que tem uma vaca que tá retornando cio, né? Por uma, duas, três, a gente às vezes acompanha a propriedade onde a vaca tá retornando cio ali, às vezes 5, 6, 7 vezes o produtor está inseminando, quase um ano inseminando aquele animal. E um simples, né, entre aspas, né, uma coleta de sangue para tu fazer uma análise, para tu verificar se tá com algum tipo de doença reprodutiva, isso seria importantíssimo. Ou seja, a vaca retornou a segunda vez, vamos investigar o porquê que essa vaca está retornando, ou se ela está tendo uma reabsorção embrionária, por que está acontecendo. E um dos principais fatores, uma das principais doenças hoje que a gente tem bastante na nossa região aqui, relatos, é da neóspora, né? Exato. Que é uma doença que, em tese, alguns animais eles podem ir com a gestação até o final, alguns animais abortam pelo caminho, né, prof? Então é uma doença assim que aquele animal que é portador, né, que é positivo para neóspora, a prole que nascer já é, né, positivado também. Então, o produtor é importante testar os animais na propriedade, porque senão às vezes ele tem essa doença, nunca testou, às vezes tem uma vaca que vai levar aquela gestação até o final, daí nasce uma bezerra, daquela bezerra, né, e aí isso vai se alastrando. Quando tu chega a observar muitas vezes em um lote de animais, às vezes tu tá com quase todo o lote com esse tipo de doença. Então, hoje o produtor, ele fazer o exame, ele é fundamental, né? Porque é a mesma coisa que eu né, todo dia com dor de cabeça, toma um remédio, passa, no outro dia toma novo. Tu tem que investigar, ou seja, um dia tu tomou, passou, foi um mal-estar,
ok. Mas agora, todo dia tu tá naquele mesmo efeito, tu tomando remédio, tu tendo aquele... Tu tem que fazer uma investigação, tu tem que ter um exame. Então, os nossos animais, é o mesmo princípio. Nós temos que investigar, nós temos que partir para essa área mais clínica, de fazer uma investigação mais profunda, de poder identificar. Outra doença que é bastante problemática também, né, que é a leucose, né, que essa é uma doença que ela não tem cura. Hoje nós não temos, né, uma vacina ou uma cura para essa doença. Então é importante testar os animais, porque é uma doença também que passa de um animal para o outro. Então, se eu sei que aquele meu animal é portador, né, eu vou fazer uma inseminação, não vou utilizar a mesma luva, os mesmos equipamentos naquele animal que é positivo para o animal que em tese não é, porque senão eu acabo levando essa doença ou transmitindo essa doença. Então, o grande desafio hoje é nós conscientizar os nossos produtores e o nosso meio técnico, né, principalmente a parte veterinária que presta assessoria para esses produtores, da conscientização da importância, né, desses exames, para nós levar os nossos animais cada vez com um controle maior e uma segurança maior para o produtor também. Com certeza. E falando sobre isso, né, os animais precisam de muitos cuidados e é importante a gente se dar conta que não é só dar comida e água, né? Tem muitos outros que precisamos levar em consideração também. E sobre isso, qual é a importância de fazer um manejo pré-parto, nutricional, pensando na questão reprodutiva? Se nós pensar assim, uma vaca, ela tem uma capacidade, nós falamos em score corporal, e sempre que nós falamos em vacas que nós fazemos um manejo pré-parto, ou seja, a vaca ela tem que ter um score corporal aí na faixa de 3, 3,5, né? Que é uma condição de score corporal, que não é uma vaca muito gorda e não é uma vaca magra, né? Aparecendo ali, né? Todas as costelas da vaca, como a gente diz, né? E por que isso é importante? Porque muitas vezes o produtor, ele deixa a vaca lá nos últimos 60 dias antes de parir, a vaca tá muito gorda, né? E naquele período de 60 dias ali que falta, é o período em que não adianta se a vaca tá muito magra, o produtor quer colocar mais comida para a vaca ganhar um pouco de peso, mas ela desenvolve muito bezerro depois da complicação de um parto distóxico, alguma coisa assim, na hora do parto. Então também não pode forçar. Se a vaca tá muito gorda, não tem como porque a vaca automaticamente já tá reduzindo o consumo. Então não vai ser tempo suficiente para ela perder score corporal e voltar no score corporal que seria o ideal. Então, a vaca ela tem que ter esse ajuste nutricional no pré-parto para que quando ela vier a parir, ela não dê problema de um parto distóxico, que ela não tenha problema de hipocalcemia, né? A vaca vai descalcificar, daí a vaca vai cair. De ter retenção de placenta, né? Porque se ela tem retenção de placenta, a vaca não se limpou, o produtor tem que entrar com medicamentos, com antibiótico, vai ter descarte no leite, aquela vaca daí vai ficar com uma infecção, né? Uma metrite ou algo nesse sentido, e que aí aquela janela que nós teríamos que emprenhar ela ali, já se foi para o espaço, né? Porque ela não, até com uma infecção, primeiro tem que tratar aquela infecção para depois a gente pensar na parte, né? Para fazer essa vaca emprenhar de novo. Então, por isso que esse é o grande desafio, né? Trabalhar com dietas hoje que a gente consiga colocar, equilibrar um manejo, principalmente de minerais e vitaminas na fase do pré-parto, para que essa vaca consiga, na hora de parir, não tenha problema com retenção de placenta, não tenha esses efeitos de hipocalcemia, que aí, a partir disso, ela já começa a produzir bem. E aí, assim, eu sempre costumo falar assim, qual que é a diferença de um sal pré-parto para uma dieta pré-parto, né? Eu sempre falo assim, ó, a dieta é tudo que o animal tu está colocando à disposição para os animais consumir. Então, inclui o sal mineral, inclui a ração, inclui a silagem, inclui o feno, o que o produtor está fornecendo. Isso é uma dieta pré-parto, né? Eu forneço sal pré-parto. O sal pré-parto é para tu ter um efeito, né, desse animal na hora que ele for parir lá, ele tem uma liberação de cálcio mais constante no organismo que vai ajudar, né, nesse animal não ter problema com hipocalcemia e ajudar talvez né, alguns efeitos que é do animal poder se limpar com mais facilidade, né, não ter retenção de placenta. Mas agora, a dieta, né, aquele manejo que tu faz de colocar a ração para o animal consumir, né, no pré-parto, ele vai te ajudar nessa vaca na saída. Porque a vaca vai parir, muitas vezes o produtor não dá, né, a vaca, os últimos 60 dias o produtor não está dando mais concentrado, saiu da ordenha, né, tira o concentrado da vaca, a vaca fica lá no campo, lá numa pastagem mais fraca, como o pessoal diz, ó, larga num chapador, mas não é para fazer isso, tá? A vaca precisa de qualidade de comida, né, só que tem que ter o equilíbrio dos nutrientes.
Então, a vaca ficou 60 dias praticamente sem comer concentrado. Ou então alguns que fornecem uma ração, um pouquinho, só que em tese eles acham que é um custo muito caro, porque é uma ração que custa mais cara do que a normalidade, né, das demais. Eles dizem, não, eu vou dar só um pouquinho, né, 1 quilo de manhã, 1 quilo de tarde, e vai até a vaca parir. Quando a vaca vai parir, né, o metabolismo dela exige mais, né, então ela está produzindo mais leite, e aí entra a gente naquele primeiro ponto que a gente falou, a gente tem que fazer essa vaca comer mais, e precisa colocar energia para essa vaca comer. Então, se o produtor forçar, vamos pensar assim, se a vaca vinha comendo 2 kg de ração e ele querer colocar 5, 6 quilos, aquilo dali no metabolismo do animal fermenta, produz bastante gás, e nós corremos um risco de dar uma das doenças metabólicas pós-parto, que é, né, corriqueira de acontecer, que é a torção de Albomaso, né? Ou seja, né, lá o estômago químico da vaca lá, né, ele dá uma, né, não é que ele torce, né, ele tem, né, na formação dele, ele dá, né, como se fosse uma leve torcida como é que eu posso me referir? Não seria a tripa mas enfim, né, na saída dele. E aí aquilo dali o animal, né, para de comer, né? Então, horas o animal come, horas o animal não come. E nós queremos um animal que consiga comer para questão reprodutiva e questão produtiva. Então, veja que se nós não ajustar o pré-parto, a tendência de dar erro na saída do pós-parto é grande. Então, todo o investimento, eu sempre considero tudo que você fizer no pré-parto, ele é um investimento para a tua vaca futura no leite. Então, se eu não investir aqui, eu não tenho como colher aqui, né? É a mesma coisa que criação da terneira, né? Se eu não investir bem na criação da minha terneirinha, não tem como eu esperar de ter uma vaca boa, né? Então, esses são alguns pontos que a gente tem que ainda melhorar bastante em termos produtivos, né? Só pegando o gancho, né, do professor Sandro, falando dessa questão de pré-parto, né? Eu sempre sempre brinco com os meus alunos, assim, quando a gente estuda, né, o ciclo produtivo de uma vaca, eu sempre pergunto, quando que começa a lactação de uma vaca, né? Então, todo mundo pensa assim que a lactação começa quando essa vaca pare e começa a produzir leite. Mas na verdade não, na verdade a lactação da vaca, ela começa no momento em que a gente secou a vaca, né? Que é o momento em que a gente vai preparar essa vaca, né, para lactação subsequente. E na realidade, né, no dia a dia, o período seco é o período mais negligenciado, né, lá na propriedade. Por quê? É o período em que a vaca, ela tá improdutiva, né, ela não tá mais produzindo leite, então ela vai ser solta, né, no campo, no potreiro, né, lá com poucos cuidados, né. Mas, na verdade, é o período em que a gente deve tomar mais cuidado. Então, a gente tem esse período de transição, né, que o professor Sandro comentou, que seriam os 21 dias antes e 21 dias depois do parto, que é o período de mais desafio, né, da vaca leiteira. Por quê? Porque ocorre uma mudança fisiológica muito desafiadora para essa vaca, né? Então, ela passa de um animal gestante não lactante para um animal não gestante lactante. Então, eu sempre gosto de brincar assim que são dois animais totalmente diferentes com relação à fisiologia, né? A vaca antes do parto e a vaca depois do parto, né? Então, assim, questão de manejo nutricional, né? De ajuste de score de condição corporal. Quando é que a gente precisa ajustar o score de condição corporal dessa vaca? Não é lá no período seco, né? Ali a gente já não consegue mais ajustar o score de condição dessa vaca. O momento de ajustar a condição corporal dessa vaca é durante a lactação, né? E por que a gente fala em ajuste, né, do score de condição corporal? A gente trabalha aí numa faixa, né, sempre digo em torno de 3,5, que seria o score de condição corporal ideal, né, numa escala de 1 a 5. Por quê? A gente sempre fala assim, vaca magra, ela é problema, mas vaca gorda, ela é problema também, tá? Uma vaca que ela pare gorda, ela vai desenvolver algum problema metabólico, né? Então, como a gente comentou lá no início, né, da nossa conversa, a vaca no pós-parto, ela vai ter aquele desequilíbrio entre produção e ingestão, né, de alimento, e ela vai, né, procurar energia, ela vai mobilizar as reservas corporais. A partir do momento em que a gente tem a mobilização de gordura, a gente tem aí a liberação, né,
de algumas substâncias, né, no organismo do animal que vai desencadear, né, algum distúrbio metabólico, né? Então, das doenças do período de transição, existe uma outra doença que é fundamental, que é a cetose, né? Então, tanto a cetose clínica como a cetose subclínica são doenças corriqueiras, né, nos rebanhos que vão acarretar em problemas, vai diminuir a produção, vai impactar, né, no retorno à ciclicidade desse animal, né, na prenhez desse animal. E a gente sempre fala assim que as doenças do período de transição, e é o período em que a gente mais tem ocorrência de doenças em vaca de leite, é uma bola de neve. Porque uma doença, ela desencadeia a outra, ela vai levar a outra, né? Então, como o professor Sandro muito bem colocou, uma vaca que ela tem retenção de placenta é uma vaca que ela vai desenvolver um problema de saúde uterina, vai, né, predispor a uma metrite, subsequentemente uma endometrite, né, e consequentemente problema para emprenhar esse animal, né? Uma vaca que ela teve hipocalcemia, né, ela consequentemente vai levar, né, a uma retenção de placenta, geralmente. Então, esse ajuste, né, principalmente da dieta no período de transição, não é só pensando lá, né, na hipocalcemia, que muitas vezes o produtor fala assim, eu não trabalho com dieta pré-parto porque eu não tenho problema de hipocalcemia nas minhas vacas. Mas não é só pensando na doença hipocalcemia em específico, é pensando no todo, né? Nesse monte de doenças que essas vacas, elas têm uma predisposição, né, nesse período aí de transição no pós-parto. Né? Então, é muito importante a gente pensar num todo, né? Como o professor Sandro comentou, o contrato que a gente tem lá com o animal. Então, a gente tem que pensar assim que a vaca, ela vai produzir leite que é, né, o nosso produto, né? Então, para a gente ter uma boa produção, e a gente fala muito em eficiência produtiva, a gente tem que estar com tudo muito bem alinhado, né? Então, são vários pontos que devem ser levados em consideração, né, dentro de uma propriedade. Agora, uma questão que talvez gere algum tipo de discussão entre vocês dois. Então, a pergunta é para os dois. Para aquele produtor que não tem como investir em várias frentes, no que ele deve focar primeiro? Genética ou nutrição? Olha, esse tema, essa pergunta, assim, ela é um assunto, uma pergunta, assim, que ela é desafiadora, assim, né? E traz, de certa forma, um embate, assim, porque vamos pensar do ponto de vista, se eu colocar uma vaca de genética e eu não tiver comida para esse animal, então eu sempre digo, antes de tu começar a investir em qualquer atividade, antes de tu pensar em investir na atividade de leite, tu tem que saber de onde é que vem a comida e qual a comida que você tem, né? Porque se não tiver a base que é o alimento, eu vou pegar a melhor vaca, a campeã lá da Expo Inter, vou trazer para cá e aquela vaca era para dar 80, 100 litros, ela, olha, se ela der 5 vai ser muito, né? Por quê? Porque ela tem que comer. E a reprodução daí nem se fala, né? Essa vaca foi pro espaço. Então, eu acho que antes da pessoa pensar, a genética ela é importante para tu pensar qual tipo de nutrição tu vai fornecer. Bom, eu quero trabalhar com a genética de vaca holandesa, produção lá de 50 litros de média por vaca. Eu tenho que pensar aí no tipo de alimento que eu vou trabalhar com ela. Mas antes de eu ter a vaca, eu tenho que ter aquela condição alimentar. Então, acho que isso é fundamental, né? É a mesma coisa que tu decidir por qual sistema produtivo tu vai pensar em trabalhar, né? Para tu, antes do sistema, é tu pensar qual, né, a genética do animal que tu vai ter. Então, eu vou pensar em trabalhar num sistema de vaca fechada, em composto, em freestyle, ok. Mas antes de tudo, eu tenho que saber se eu tenho comida para aqueles animais que eu vou fechar, quantos animais eu vou colocar, qual que é a capacidade que esses animais têm. Então, eu acho que a base de tudo hoje para eu, né, decidir antes da genética, eu, né, acredito que a gente tem que pensar na comida do animal primeiro. Exatamente. Não adianta eu ter uma vaca de alta genética, né, que vá produzir bastante, se eu não vou, né, ter uma nutrição adequada para esse animal, se eu não vou ter, né, alimentação, né, suficiente. E aí essa questão do sistema de produção, ele é importantíssimo, né? Então, nos últimos anos, e aqui na nossa região a gente tem visto muito isso,
uma migração, né, do sistema extensivo de produção para o sistema intensivo, né? Então a gente tem visto essa mudança, né, essa migração, né, para os sistemas fechados, para o freestyle, para o compost, né? Então eu sempre falo assim, que a tomada de decisão, ela tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração, né? Se eu vou migrar para um sistema intensivo de produção, eu preciso ter vacas que elas vão nos dar o retorno, né? Eu preciso ter vaca altamente produtiva, né? De nada adianta eu investir, né, em um galpão, que a gente sabe que o investimento ele é bastante alto, né? Se eu não tenho animais que eles vão responder, que eles vão produzir, né, o suficiente para pagar o investimento e para nos dar lucratividade, né? E outro fator importante nesse sentido, a partir do momento em que a gente migra para um sistema intensivo de produção, a gente aumenta o consumo desses animais, né? Então, consequentemente, a gente precisa de disponibilidade de área de terra, né, para ter a produção, né, de alimento suficiente para esses animais, né? Por quê? Porque se o animal ele tem genética e a gente forneceu o que ele precisa, vai nos dar retorno, né? Mas não adianta a gente ter alimento, mas não ter vacas que são altamente produtivas. E aí entra na questão de raças, né? Então a gente tem aí raças que são mais produtivas, né, em comparação a outras, que são, né, alguns fatores que a gente leva em consideração, né, no momento de tomada de decisão, né, lá dentro das propriedades. Na verdade, ninguém trabalha só por gostar, né? Todo mundo pensa na lucratividade, se não a curto prazo, no mínimo a médio e longo prazo, né? Então, tem que se pensar muito bem na forma com que vai trabalhar, enfim, gerir a sua própria propriedade. E, professor Sandro, outra questão, né, que talvez tenha várias respostas, no mercado existem diversas marcas e fórmulas de rações e suplementos para a bovinicultura de leite. Quais as dicas para o produtor escolher a melhor para o seu plantel? Esse é né, o universo aí da nutrição, assim, eu digo um universo porque hoje tu olha para qualquer lado, né, tu tem aí produtos nessa área da nutrição. Mas eu sempre costumo falar, né, que a nutrição, ela é às vezes tu fazendo o básico bem feito, já é muita coisa, né? O que é o básico bem feito? Eu sempre costumo dizer assim, né? A base de uma propriedade, seja ela em sistema confinado, mais intensificado, ou seja ela num sistema mais extensivo, com produção de volumoso, mas a base de toda e qualquer nutrição, ela parte do que tu tem de volumoso, que é a tua parte de fibra, né? Se eu colocasse numa pirâmide, né? Depois que eu ajustei a fibra, né, que é a parte do meu volumoso, eu vou para os outros componentes, que é energia e proteína, né? Então, a base da nossa proteína hoje é o farelo de soja, né, a principal base que nós temos. E a parte da energia, que é o nosso milho, né? Temos outros produtos alternativos, mas vamos pensar assim, em termos de alimentação, nós teríamos esses dois componentes, né? E depois eu começo a subir a pirâmide, que vai para a parte dos minerais e vitaminas. E depois eu começo a entrar nos outros nutrientes que, né, vai... Por que eu costumo colocar isso? Porque às vezes o produtor pensa assim, eu quero colocar, no meu pré-parto eu quero colocar a colina, né, que é um nutriente hoje fundamental e eu acho importantíssimo para pré-parto. Mas aí tu vai olhar a base, a silagem dele, né, tá totalmente comprometida em termos de qualidade. Então, não adianta eu pensar em colocar um baita nutriente se a base que eu tenho hoje não ajuda. Então, hoje nas formações de rações que a gente tem pelo campo, né, e as indicações que se tem, hoje o pessoal, assim, às vezes esquece de que quem paga a conta é o produtor. Se ele está vendendo um produto, se ele está ganhando o salário dele, quem está pagando pelo salário dele é o agricultor, né? E muitas vezes o meio comercial, às vezes, que parece que esquece disso, né? Que ele quer vender, colocar o dinheiro no bolso dele e depois vira as costas e quem fica com o problema lá atrás é o produtor. E isso acontece muito, né? Então, não existe uma marca em específico, né? A ou B melhor. Não. Existe o posicionamento desses produtos, né? De produtor para produtor. Cada propriedade tem, né, a
a sua capacidade de gerenciamento. E a pessoa que vai estar posicionando esse produto é que tem que ter a sensibilidade de que se esse produto A ou B vai ter a melhor funcionalidade lá dentro. Então, hoje eu jogo a responsabilidade muitas vezes, 50% do mau funcionamento hoje dessas dietas pré-parto, desses manejos de transição, 50% está no produtor, mas 50% está no meio comercial. A pessoa que está lá fazendo a indicação. Porque se nós não trabalhar com produtos nobres para esses animais, principalmente nesses períodos mais críticos, nós temos dificuldade futuros, de doenças metabólicas e problemas reprodutivos. Então, nós temos que se conscientizar que a vaca precisa de produto muito nobre nesses períodos. Não dá para a gente trabalhar assim, ficar inventando moda, de colocar isso, colocar aquilo, vamos fazer com aquilo lá, porque vai dar problema. Porque é um contexto, é o todo, Por que eu digo que é um todo? Porque o cara vai lá e pega um aparelhinho e fica medindo pH de urina da vaca. Tá, pH da urina do preparo da vaca baixou, tá tudo certo. Não. Como é que está o consumo dessa vaca? Como é que está o meu balanceamento de energia para essa vaca? Como é que está o score corporal desse animal? O que vai ser desse animal pós-parto? Então, não dá para a gente ficar medindo ou mensurando, por exemplo, para dizer que o produto A ou o produto B é melhor ou pior, mensurando um item. Nós temos que avaliar o que esse um item, mas e os demais? O que vai acontecer com essa vaca depois de parir? Então, isso me preocupa, porque hoje o pessoal vai muito no viés da venda e esquece que quem paga a conta da venda é quem... E aí, ou seja, se tu ferrar uma vaca, do produtor lá no pré-parto, cara, é uma vaca a menos que ele vai estar produzindo leite, é um volume de leite a menos que ele vai ter, é uma vaca que vai sair mais cedo do plantel, isso vai refletir em custo. Então, hoje a gente sabe que a atividade de leite, as margens cada vez estão mais estreitas, porque mercado de leite, o produtor não entrega muitas vezes 30, 45 dias sem saber quanto que vai receber. Então, se nós não se conscientizarmos no meio mais técnico, comercial, de que nós precisamos estar atento e olhar o conjunto da propriedade como um todo, e não o individual, fica cada vez mais difícil. Então, nessa questão de qual o produto, eu sempre costumo dizer, vamos fazer o básico bem feito, Vamos trabalhar com as matérias-primas mais nobres que nós temos, tá? Que são alternativas que, de certa forma, funcionam, e vão continuar funcionando. Pensar em alternativas de produto, a partir do momento que eu tenho todo o plantel alinhado e ajustado, aí eu começo a pensar em produtos alternativos. Por exemplo, posso pensar na introdução de um sorgo, por exemplo, para pensar em termos de energia e não ficar tão dependendo do milho, é uma alternativa interessante. Trabalhar com fontes, por exemplo, de fornecimento de proteína, a partir do DDG de milho também, que é uma fonte de proteína de altíssima qualidade, o próprio farelo de caroço de algodão, Então são alternativas, mas vamos pensar assim, para mim trabalhar com isso eu tenho que conhecer esses produtos. Então, se eu não conheço, eu vou no que é hoje mais conhecido por todos, que vai funcionar, Essa é a ideia. Mas por falar em conhecimento, nem sempre o que é mais caro é o melhor ou o mais barato é o ruim. Depende do posicionamento, Então, eu sempre costumo dizer, por exemplo, mas para mim lá tem que ser a marca X. Ok, Mas aí tu vai na propriedade do lado e o cara diz, não, essa marca aqui eu tentei usar e não funcionou. Então, cada propriedade ela tem que ser estudada de forma individual. Essa que é o grande desafio e a grande magnitude do negócio, Ou seja, cada propriedade, cada produtor é um ser individual. Não tem como eu chegar com a minha receita da Profiana para a propriedade do Joãozinho lá que vai funcionar, não, Porque aqui é um sistema, a qualidade da silagem é uma, a qualidade do pasto é outra, o feno que ela utiliza é diferente do que está sendo utilizado lá. A genética do animal pode ser diferente. Então, isso tudo, cada propriedade tem que ser estudada de uma forma individual, Com certeza. E professora Ana Paula, quais as estratégias para otimizar a nutrição e a reprodução em bovinos de leite? Pegando aí, um gancho de tudo que a gente já falou, dessas interferências que a gente tem, eu acho que um ponto muito importante, assim, a questão de conhecimento, Tu conhecer, como o professor Sandro falou no início, conhecer a fisiologia do animal, conhecer como que se comporta, o ciclo produtivo desse animal, para a gente tentar aí
traçar, né, estratégias em pontos estratégicos para conseguir lá o nosso intuito, né, que é fazer essa vaca chegar lá no pico de lactação dela, produzindo, né, uma quantidade boa de leite, é conseguir fazer com que essa vaca altamente produtiva, ela emprenhe, né, no tempo certo, né, como a gente costuma falar. Então, eu acho assim que um acompanhamento e assistência técnica é muito importante, né? Então, hoje a gente vê aí que tá muito voltado para áreas específicas, né? Então, por exemplo, assim, o professor Sandro, ele trabalha com nutrição, ele consegue, né, fornecer aí uma assistência nutricional dentro de uma propriedade. Mas aí um profissional que presta assistência reprodutiva, né? Então, a gente tem visto que os produtores hoje têm buscado, né, por ajuda, né, nessas áreas para conseguir aí, né, o êxito, né, nos seus índices, né, tanto índices de produção, índices de reprodução, né, questão de sanidade das vacas. Então, eu acho que a principal estratégia é você focar, né, você desenvolver metas, né. Então, muitas vezes a gente vê aí os produtores que seguem, né, ordenhando as vacas e não tem lá uma estratégia, não tem um foco, uma meta, né? Eu estou produzindo tantos litros de leite, o meu intuito é aumentar a produção, mas para aumentar a produção eu preciso aumentar o meu número de vacas, né? Eu estou com um problema reprodutivo, né, dentro da propriedade. Eu tenho animais que há muito tempo, né, estão com um DEL muito elevado dentro do plantel. Será que eu consigo descartar esse animal, mas aí eu tenho reposição? Né? Eu tenho novilhas para repor, né? Que é um dos grandes problemas dentro da reprodução também. Se eu tenho falha, né, na reprodução dos meus animais, consequentemente eu não tenho novilhas nascidas para reposição, né? Então o ideal seria, né, que se a gente tivesse um animal que é problemático dentro do rebanho, eu conseguir descartar esse animal e repor com as novilhas, né? Porque, teoricamente, as nossas novilhas, elas vão ser superiores, né? Elas vão ser melhores do que as mães. E é isso que a gente busca, né? Na seleção, né? No melhoramento genético. Mas a gente sabe, né? Que no dia a dia, na prática, a gente tem esse problema de reposição, né? Então, eu acho que esse ajuste fino, né? Tu aliar ali o manejo nutricional, né? O manejo reprodutivo. E aí eu falo em questão de acompanhamento dos animais, né? Então, muitas vezes a gente não tem aquele acompanhamento preciso. A gente não sabe quantos dias pós-parto essa nossa vaca tá. A gente não sabe qual que é a média dos dias de lactação, né, dos nossos animais. Então, esse acompanhamento, esse detalhamento, saber em que fase que os meus animais estão, qual que é a necessidade daquele animal naquele determinado momento, eu acho que faz toda a diferença, assim, na tomada de decisão. Com certeza, um assunto muito importante que nós poderíamos ficar muito tempo conversando, até porque nós temos milhares de produtores de leite aqui na nossa região, né? Mas o nosso tempo também está esgotado e já queremos aproveitar e agradecer a participação do professor Sandro e a sua também, professora Ana Paula, aqui no nosso podcast Pra Dentro da Porteira. Gostaríamos de convidar você que nos segue, nos acompanha, que no próximo mês também teremos mais um episódio aqui no Pra Dentro da Porteira. Esse projeto é aprovado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é realizado pela URI, campus de Frederico Westphalen, pelo Small Farm Hub e é coordenado pelo professor da URI, Carlos Eduardo Blanco Linares, realizado em parceria com a Universidade de Passo Fundo e também Instituto Federal Farroupilha. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco.